Uma resolução da Anatel permite que operadoras ofereçam menos velocidade no pacote de dados do que o usuário contratou inicialmente. E o usuário deve ficar muito atento, porque só vale se a média mensal não ficar abaixo de 80% do pacote. A Andréia trabalha o dia todo no computador, por isso contratou um pacote com 120 megabytes de velocidade. O que ela não sabia é que a operadora poderia entregar menos do que isso. Entre aspas, um roubo ao consumidor. A pessoa trabalha para pagar aquele tanto de internet e não recebe. Eu estou pagando um serviço que eu não estou recebendo, que eu não estou utilizando. Isso é errado. Uma resolução da Anatel permite que as empresas ofereçam 40% da velocidade do pacote em alguns horários. A média mensal não pode ser menor do que 80%. Com a internet móvel, as regras são as mesmas. A diferença é que o consumidor contrata um pacote por dados e não por velocidade. O grande problema é que o celular precisa de uma infraestrutura que tem deixado a desejar. A nossa infraestrutura, ela está com uma infraestrutura muito antiga. E as empresas de telecomunicações têm que passar a atualizar isso nos grandes centros. Falando dos lugares mais afastados dos grandes centros, aí a questão é de investimento mesmo para chegar lá ao devido sinal, né, para o consumidor, para o cliente. Sem velocidade e com sinal instável, pode vir prejuízo. Ela sempre trava quando eu preciso entrar numa página onde eu preciso achar sei lá, procurar um link, e aí ele fica processando, e aí a página cai, dá erro. Quando isso acontece, o seu celular envia dados para a operadora, mas não recebe de volta. O site que você tenta abrir ou o vídeo que você quer assistir não carregam, mas o seu pacote de dados está sendo consumido. É como se você pagasse por um produto e recebesse em troca uma sacola vazia. Para piorar, quando se gasta todo o pacote de dados, a operadora corta o sinal e o usuário fica sem internet. Alguns aplicativos, como o EAQ da Anatel, medem a velocidade de conexão. É muito importante que os consumidores, caso se sintam lesados e não tenham seus pleitos atendidos junto às operadoras, que eles formulem essa reclamação à Anatel, porque essa é a forma mais segura de fazer com que o seu pleito seja atendido. E por falar em internet no celular, 6 em cada 10 brasileiros das classes A, B e C já usam as chamadas carteiras digitais, o que significa que eles fazem pagamentos, por exemplo, pelo celular. E as chamadas fintechs, empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro, tentam democratizar ainda mais esse serviço. Com o celular dá para pagar conta, transferir dinheiro, fazer várias operações financeiras. O Douglas não abre mão. Transferência, depósito, pagamento... Tudo pelo celular. Pelo celular. Agências de banco têm se tornado obsoletas para muitos brasileiros. Metade das pessoas ouvidas por uma pesquisa já realiza operações financeiras pela internet. A maioria dos entrevistados usa aplicativos até para abrir conta em banco ou adquirir produtos ou serviços financeiros. 1 em cada 4 usa o celular como principal meio para interagir com as instituições. A pesquisa ouviu brasileiros das classes A, B e C, que hoje são as que mais usam esse tipo de serviço. Então você unindo essas duas coisas, as necessidades de fazer os pagamentos com o acesso que o celular oferece, você tem um ganho que é interessante. Você tem uma parte da população que não tinha acesso a banco, hoje realizando pagamentos e transações por meio dos smartphones. O estudo também mostra que as fintechs, empresas que aliam tecnologia e serviços financeiros, estão encontrando novas oportunidades de negócios. As fintechs são empresas de tecnologia, startups de tecnologias voltadas para o mercado financeiro. Então são empresas que às vezes nascem muito pequenas, mas com soluções inovadoras e conseguem implementar essas soluções muito rapidamente. A Thaís já pensa em fechar uma conta que tenha mais de 10 anos num banco comercial para migrar para uma fintech. Além das taxas que são bem menores, eu ouvi dizer que parece que dá para gerar um boleto para outra pessoa para fazer o pagamento na hora, sem a necessidade de gerar taxas, entre outras coisas. Então, facilita. Quem recebeu o Bolsa Família de forma indevida vai ter que devolver o dinheiro. Os avisos de cobrança já começaram a ser enviados.
Cristiane tem 31 anos e 6 filhos, com idades entre 2 e 15 anos. Mora nessa casa simples com as crianças e o marido que é flanelinha. Ela conta que para receber os R$690 do Bolsa Família, está com as vacinas dos pequenos em dia e os com idade escolar estão em sala de aula. O benefício é muito importante para a família. Eu pago aluguel, troco o gás, o que sobra a gente compra coisa para dentro de casa. Para que o Bolsa Família chegue a mais pessoas que precisam, assim como a família de Cristiane, o governo fez um pente fino para detectar irregularidades nos benefícios. Agora está convocando mais de 5 mil beneficiários a devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas às famílias identificadas pelo Ministério da Cidadania. Caso os recursos não sejam devolvidos, elas serão inscritas no cadastro de devedores. Hoje, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo programa. Bolsa Família sempre teve fila, nós acabamos com a fila. Diminuímos o número de famílias porque tinha muita gente ganhando sem precisar. Mas está lá, todo mundo que precisa está recebendo. O que nós precisamos é aumentar o número de pessoas empregadas. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que têm renda própria. A seguir, conheça os direitos sociais garantidos por lei a pacientes com câncer. 1/5 da população brasileira está obesa. Águia sobrevoa os Alpes e mostra as consequências do aquecimento global. Voltamos já.